O Papa Francisco deixou sua marca no mundo. O primeiro latino-americano a comandar a Igreja Católica, ele nos deixou, mas o seu legado será lembrado eternamente. A Rede Nazaré de Televisão preparou um especial sobre a vida e morte do Santo Padre e os próximos passos para o conclave. Fique com a gente, já estamos no ar. Nas oitavas de Páscoa, o mundo inteiro recebeu a notícia do falecimento de Francisco. Ele morreu um dia depois da celebração de Páscoa, onde fez questão de abençoar o povo. Na ocasião, fez um apelo pela paz e o combate à fome. Eram 9h47 da manhã desta segunda-feira pelo horário italiano, quase 5 da manhã no Brasil, quando a Santa Sé oficializou a notícia. O anúncio da morte do Papa Francisco foi dado com pesar diretamente da capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, pelo cardeal Kevin Farrell. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Caríssimos irmãos e irmãs, com profunda dor, devo anunciar a morte do nosso Santo Padre, Papa Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, voltou à casa do Pai. A sua vida inteira foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja. Nos ensinou a viver o valor do Evangelho com fé, coragem e amor universal, em modo particular, a favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão pelo seu exemplo de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso de Deus. All'infinito amore misericordioso de Dio uno e trino. A morte do Santo Padre acontece um dia depois da comemoração da Páscoa, quando Francisco, ainda convalescente, fez uma aparição surpresa da sacada da Basílica São Pedro, saudando os fiéis que lotavam a praça. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Na mensagem Urbi et Orbi, Bergoglio lançou um apelo aos responsáveis políticos para que não cedam à lógica do medo, mas usem os recursos disponíveis para ajudar os necessitados, combater a fome e promover iniciativas que favoreçam o desenvolvimento. Estas são as armas da paz, dizia a mensagem, aquelas que constroem o futuro em vez de espalhar morte. E pela última vez, abençoou os fiéis. Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. O Vaticano divulgou as últimas palavras do Papa antes do falecimento. As últimas palavras do Papa Francisco foram de agradecimento ao seu assistente pessoal de saúde, Maximiliano Strapetti, divulgou o Vaticano. Strapetti encorajou o Papa Francisco a fazer a sua última volta de papamóvel no meio do público no domingo de Páscoa. Silvonei José, da Rádio Vaticano, trouxe detalhes do diálogo do Papa com o enfermeiro. Obrigado por me trazer de volta à praça. Strapetti tinha a confiança do Papa ao sugerir no passado que Bergoglio se submetesse a uma cirurgia de cólon. O Papa o nomeou assistente pessoal de saúde em 2022. Strapetti ficou com o Papa durante os 38 dias de internação no Hospital Gemelli e durante a convalescença na Casa Santa Marta até a morte de Francisco. Na manhã de domingo, na sacada central da Basílica Vaticana, quando os 35 mil fiéis iniciais se tornaram 50 mil, o Papa fez uma última e significativa surpresa, indo à Praça São Pedro para um giro de papamóvel. Não sem um certo medo inicial. Você acha que eu consigo? Perguntou Francisco a Strapetti, que o tranquilizou. Daí, o abraço à multidão. Cansado, mas feliz, o Papa agradeceu ao seu assistente pessoal de saúde. Obrigado por me trazer de volta à praça.
Francisco descansou durante a tarde de domingo e jantou tranquilamente. Por volta das 5h30 da manhã de segunda-feira, surgiram os primeiros sinais de indisposição, com ação imediata de quem o acompanhava. Mais de uma hora depois de ter acenado a Strapete, deitado na cama de seu apartamento do segundo andar da Casa Santa Marta, o pontífice entrou em coma. Não sofreu. Foi tudo muito rápido, conta quem esteve a seu lado nos últimos momentos. O corpo do pontífice foi trasladado da Capela de Santa Marta até a Basílica de São Pedro, o local das exéquias. O silêncio da capela da Casa Santa Marta foi quebrado pela oração do rito de transladação do corpo de Francisco para a Basílica de São Pedro. Erigiamo il corpo del nostro Papa Francesco. A procissão, conduzida pelo carmelengo, cardeal Kevin Farrell, foi acompanhada por religiosos e funcionários da Santa Sé. Os sediários pontifícios, homens que trabalham na sede do Papa, levaram o caixão pela Via della Sacristia, depois pela Praça dos Protomártires e atravessaram a Praça São Pedro pelo Arco dos Sinos. Os aplausos dos mais de 20.000 peregrinos e turistas preencheram o vazio dos arcos no último adeus a Francisco. O caixão, posto em frente ao altar da confissão, pode agora receber a visita dos fiéis. Ele, até o último suspiro, deixa para a gente um sinal, um exemplo a ser seguido. Ver realmente essa fé humilde na simplicidade do serviço aos irmãos, que foi que o Papa Francisco sempre nos deixou, sempre nos pediu e deixou como legado de vida para cada um de nós. Eu ainda estou emocionada. Eu acho assim que foi uma bênção poder estar aqui nessa hora. A cidade do Vaticano recebe milhares de pessoas de todo o mundo que dão o último adeus ao pontífice. Na Basílica de Santa Maria Maior, onde Francisco escolheu para ser sepultado, terços foram meditados pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin. Muitos fiéis sentados ou até mesmo em pé, reunidos no centro da praça, aguardavam ansiosamente para começar a oração. O cardeal Pietro Parolin sublinhou em sua mensagem lida no início do terço: este é o segundo terço rezado na Basílica desde que o Papa Francisco retornou à casa do Pai. Um povo inteiro rezando, aquele a quem Francisco serviu, amou e quis encontrar até o fim. O terço não foi apenas um momento de encontro, mas de retorno, a casa que o Papa escolheu como lugar de seu eterno descanso. Fiéis de todas as idades e de todas as partes do mundo rezaram o terço, respondendo não só em italiano, mas também em latim ou espanhol. No rosto de todos, a memória viva de um Papa que fez do Evangelho a sua casa. Quando o Santo Padre falece, os olhos do mundo se voltam para o Vaticano. Conheça os passos até a conclusão da eleição do novo Papa. Quando o silêncio toma conta da Basílica de São Pedro, o mundo prende a respiração. A morte de Francisco é o fim de um tempo marcado por palavras, gestos e decisões que moldaram milhões de fiéis. Ele mudou várias coisas, né? Deixou de usar o sapato vermelho do que o Papa usava e outras coisas, né? Aquele manto umbral, né? Vermelho que o Papa Francisco tirou. Então algumas coisas vai mudando devagar com o tempo. Um rito que resiste ao tempo. No coração do Vaticano, o protocolo se mistura à fé. Não se trata somente de tradição, mas de continuidade. O anel do pescador utilizado pelo Papa, por exemplo, é quebrado. Isso representa o fim do seu pontificado e impede falsos decretos. É como que fechar um tempo, esse amassar o anel. Aquele anel dele não vai ser usado por outro Papa. O outro Papa vai ter um outro anel. A morte de um Papa inicia um dos processos mais solenes da Igreja Católica, a transição do trono de Pedro. Esse período da sé vacante, então, é marcado pela autoridade dos cardeais. O colégio dos cardeais conduzem a igreja neste tempo. Os cardeais do mundo todo são convocados para Roma. O governo do Vaticano é temporariamente assumido pelo Camerlengo,
que administra os assuntos urgentes da Santa Sé. E também o apartamento papal é totalmente lacrado por questões de segurança e é aberto depois só para o pontífice eleito. É aqui que o mundo inteiro aguarda o futuro da igreja. Durante os dias de luto e expectativa, tudo obedece um tempo próprio. O conclave, reunião secreta dos cardeais, ocorre na Capela Sistina. Porta trancada, votos secretos e uma chaminé que se torna o centro das atenções. Preta para a incerteza, branca para a esperança. Nós precisamos rezar mesmo, pedir a Deus que os cardeais sejam iluminados pelo Espírito Santo, sejam inspirados pelo Espírito Santo para realmente eleger o Papa que a Igreja precisa nesse tempo. Quando a fumaça branca sobe, uma nova história começa. O sucessor de Pedro é anunciado ao mundo com as palavras: Habemus Papa. Mas a memória do que se foi permanece nos livros, nas homilias e no coração de milhões. Porque a morte de um Papa no Vaticano nunca é somente um fim, é uma passagem. A vida de oração do Papa Francisco foi exemplo para sacerdotes de todo o mundo. Padres da Arquidiocese de Belém falaram sobre a experiência com o Papa. Vamos conferir a mensagem do Padre José Maria Ribeiro. Ele passou fazendo o bem. Este foi o discurso do apóstolo Pedro no domingo, primeiro dia da semana, diante de uma multidão, falando sobre Jesus, que passou neste mundo fazendo o bem. O mesmo se diga ao Papa Francisco, que no dia 13 de março de 2013 tornou-se o Papa da nossa Igreja. O Papa Francisco representou para mim a figura, através dos seus gestos, de um pai que acolhe, do amigo que escuta, do bom pastor que vai ao encontro da ovelha perdida. Todo o pontificado do Papa Francisco foi a expressão maior de um pastor que se preocupa com a sua igreja. E a prova disso está muito presente em todos os documentos que neste curto período de seu pontificado marcou a sua ação pastoral, a sua ação missionária. Papa Francisco trouxe particularmente para mim um novo ânimo para continuar firme na minha missão de padre pastor. Descansa em paz, querido Papa Francisco, que o teu testemunho aqui na terra possa continuar nos inspirando atitudes de pastores que, como bem dissestes, tenhamos o cheiro das ovelhas. Que o teu testemunho missionário nos impulsione para sermos no mundo discípulos missionários de Jesus. Vai em paz. Em uma cerimônia emocionante, a Basílica da Penha, no Rio de Janeiro, elevada a essa condição pelo Santo Padre, celebrou missa em homenagem ao Pontífice. No alto do morro, onde o céu parece mais próximo e a cidade se ajoelha ao longe, os sinos da Basílica da Penha dobraram em luto e louvor. A 382 degraus do chão, centenas reuniram para prestar a última homenagem àquele que marcou a história da Igreja Católica. O templo que o próprio pontífice permitiu que fosse elevado à Basílica Menor em 2016
foi tomado pelo afeto popular. Drones sobrevoaram o local, registrando a construção no topo do Morro da Penha, uma joia colonial fundada em 1635 como promessa de gratidão por uma vida salva. O retrato do Papa, ladeado por fitas pretas, ocupou um local de destaque no presbitério. A comoção era percebida nas vozes que entoavam cânticos litúrgicos, nas mãos postas em oração, no silêncio respeitoso entre uma bênção e outra, uma comunhão de luto e luz. Para mim foi uma perca irreparável, mas eu creio que ele está lá no céu com Deus e que o Espírito Santo vai iluminar um outro que seja igual a ele ou talvez melhor. Papa da alegria, da fé e da misericórdia, destacou Dom Antônio Catelan, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro, durante a homilia. Suas palavras, que ecoaram pelos arcos da Basílica, destacaram o líder espiritual, símbolo de esperança para os que sofrem como migrantes, refugiados e vítimas de tragédias. Aos migrantes, aos sofredores, aos refugiados, a todos que de alguma maneira são atingidos por catástrofes ou sofrimentos. Então passa para a história, sem dúvida nenhuma, como um Papa da alegria, da fé e da misericórdia. Na Basílica da Penha, sua trajetória foi celebrada com simplicidade que ele tanto amava. Uma multidão de corações ainda olha para o céu, como referência ao Papa que ensinou a ver Deus nos pequenos gestos. Aqui na Arquidiocese de Belém, o arcebispo metropolitano Dom Alberto Taveira Correia fez uma coletiva de imprensa manifestando pesar pela morte do Santo Papa. Nós hoje não estamos celebrando um dia de pesar, mas estamos realizando um ato de entrega. O grande Papa Francisco, quase 13 anos de pontificado, primeira vez na história que um latino-americano tenha sido eleito Papa e marcou esses quase 13 anos de uma forma indelével para a história da Igreja e a história da humanidade. Eu penso que Deus teve um carinho muito especial com ele, porque ele veio a falecer exatamente nesta manhã de segunda-feira de Páscoa. Teve a possibilidade de estar com o povo reunido na Praça de São Pedro. Serão incontáveis os gestos do Papa Francisco a serem recordados na história da Igreja, incontáveis os seus escritos, as suas viagens, seus sorrisos. Um Papa Santo, provado tantas vezes pelas incompreensões, uma luta muito grande com relação à sua saúde, mas uma vitalidade apostólica inigualável. O grande legado do Papa Francisco, manter a Igreja unida e abri-la para campos de diálogo, de relacionamento com o mundo, com a sociedade, com a diversidade do tempo em que nós vivemos, e manter a experiência da Igreja que evangeliza e que vai buscar até os confins da terra. Nosso Senhor amou a todos, não discriminou ninguém. Qualquer um que seja eleito Papa vai ter que amar a todos. É claro, esse amor universal, essa responsabilidade total, é só olhar a história da Igreja nos últimos tempos, os papas conhecidos de todos nós, nestas últimas vezes em que foi eleito algum Papa, não temos qualquer um deles que não tenha ido ao encontro dos mais sofredores, daqueles que passam maiores dificuldades. Este é um legado do Papa Francisco. Quero dizer uma coisa que para nós é um santo orgulho. Quando houve um encontro dos bispos da Amazônia Legal, e esse encontro aconteceu aqui em Belém, em Coraci, nós mandamos uma carta para o Papa,
pedindo a realização de um sínodo para a Amazônia. E vou dizer, esta ideia nasceu em Belém. E ele respondeu muito mais rápido do que nós imaginávamos. Então, nós temos a marca de Belém no Sínodo da Amazônia e temos a missão que ele nos confiou quando fez a exortação apostólica Querida Amazônia. Uma das coisas mais lindas na igreja, essa expressão é recorrente, que o maior milagre na igreja é ter alguém para ser papa, e a gente não sabe quem vai ser. Eu acho precipitado falar em sucessão. O Papa acaba de falecer. Seria, inclusive, indelicado fazermos conjecturas sobre possibilidades. Na igreja não existe uma descontinuidade. Na igreja existe um progresso. Basta a gente conhecer um pouco a história da igreja e nós veremos que a igreja nunca deu um passo atrás. Ela sempre foi adiante. Nós temos um período de 9 dias, a partir do falecimento do Papa, em que começa aquele período de visitas do povo, de chefes de Estado, de tudo isso, durante 9 dias. Em seguida, existe o sepultamento do Papa, né? Depois desses 9 dias de cerimônias e tudo isso, né? Só depois do falecimento, do enterro do Papa, do sepultamento, e ele pediu para ser sepultado na Basílica Santa Maria Maior, por causa da devoção à Nossa Senhora, lá onde estão enterrados também vários papas, então ele será sepultado lá. Depois do sepultamento, começam as chamadas congregações gerais. Todos os cardeais, eleitores ou não, e quem são os eleitores? São os que têm menos de 80 anos. Qualquer um deles, com 80 ou menos, pode ser eleito Papa. Se quiserem, podem eleger um cardeal para ser Papa com 100 anos. É claro que isso aqui é muito mais complicado, né? Certo? Então, eles têm um período de diálogo. Cada cardeal tem 15 minutos para falar, e isso é em segredo, fechado, é o diálogo deles, quando eles vão conversando a respeito dessa pergunta que me foi feita: qual é o perfil adequado para o tempo em que nós nos encontramos? Só depois desses dias de congregações gerais, se eu não me engano, são em torno de 8 ou 9 dias, não sei precisamente isso, aí que se começa o conclave. Conclave porque com chave, quer dizer, são fechados, né? Eles são fechados e ficam durante aquele período ali. Isso acontece na Capela Sistina, no Vaticano, e eles se hospedam na Casa Santa Marta, onde até agora residia o Papa Francisco, e ali é a hospedagem de bispos, de cardeais, etc., que passam por Roma ou lá residem. Nós não gostamos de usar a palavra luto, certo? Porque nós fizemos uma entrega de um homem que viveu santamente nas mãos de Deus. Então, não é essa a expressão nossa, né? A vida das dioceses continua normal, porque cada diocese tem o seu bispo, que é sucessor dos apóstolos. A vida continua a mesma, né? Certo? Cada diocese com o seu bispo, com a sua organização, né? Eu acabo de fazer a ordenação de um diácono, então é o normal da vida da igreja. Sexta-feira vou ordenar mais 6 diáconos capuchinhos, e daí por diante. A vida da igreja continua. Paróquias da Arquidiocese de Belém celebraram missa em intenção ao Papa Francisco. No bairro do Mangueirão, a Paróquia Santa Edvige reuniu fiéis que rezaram pelo descanso eterno do Papa Francisco. A celebração foi presidida pelo pároco, Padre Sertino Serafino. A paróquia Mãe da Divina Providência, localizada no bairro do Maracangalha, também contou com a celebração em sufrágio da alma do Papa Francisco, que em comunhão agradeceram pelo seu pontificado. O pároco, Padre Paulo Cruz, presidiu a celebração juntamente com os diáconos da paróquia. O Papa Francisco sempre demonstrou preocupação pela Amazônia e seus povos.
Durante seu pontificado, ele convocou o Sínodo para a Amazônia, onde discutiu, entre outros, os rumos da Igreja na região. O seu compromisso com o que ele chamava de casa comum envolvia, entre outros, os cuidados com a floresta e também os povos tradicionais. Ao amanhecer, essa segunda-feira pascal, recebemos a notícia da Páscoa definitiva de nosso querido Papa, pastor e profeta, o Papa Francisco, que nos deixa um legado de profunda reflexão e profecia a respeito do nosso olhar e da nossa reflexão sobre o meio ambiente. O que estamos fazendo com a casa comum, que assim ele chama o meio ambiente? Destruindo, fazendo um negócio, envenenando com os agrotóxicos, expulsando indígenas e trabalhadores rurais, sujando essa terra com todo o sentido do ódio. O Papa Francisco, um pastor que tem o cheiro das ovelhas, ele também tem o cheiro do meio ambiente respeitoso e cuidado com a criação, dizendo ele que o meio ambiente é de todos e todas, que não pode ser apropriado pelo uso e abuso do capital, do latifúndio, de toda forma de dominação sobre o meio ambiente. Por isso ele chama a casa comum a casa de todos, inclusive a casa de todos os seres vivos do meio ambiente. E o meio ambiente também é terra, é rios, são os mares, os insetos e toda a criação. E no encontro com os camponeses de todos os movimentos sociais da América Latina realizado na Bolívia, ele dizia que na terra não deve haver nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma família sem teto. O Papa Francisco nos deixa muitas luzes, muitas forças, muitas energias, muita profecia a respeito de tudo que acontece no mundo. Sem ódio, como dizia, maldita fabricação de armas. Como ele sempre diz, o respeito aos diferentes, o respeito às minorias, o respeito e o cuidado com os mais vulneráveis. Papa Francisco, você nos deixa, mas a sua história permanece. Papa Francisco, você nos deixa, mas está junto de todos os mártires no reino eterno, intercedendo pela Amazônia, como tu escreveste na carta. Querida Amazônia, que saibamos respeitar a Amazônia com toda a sua diversidade, com toda a sua maravilha, com todo o seu jardim lindo para a criação e para todas as futuras gerações. Obrigado, Papa Francisco. Os cuidados com os povos ribeirinhos também esteve entre as preocupações do Santo Padre. Quando esteve no Brasil, em 2013, pela ocasião da Jornada Mundial da Juventude, ele pediu à Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus, para que estivesse na Amazônia. Foi a partir desse pedido que foi idealizado o barco Hospital Papa Francisco, que leva atendimento médico para milhares de comunidades ribeirinhas. Após 10 anos do pedido do Papa Francisco na nosso hospital no Rio de Janeiro, fomos convidados a vir para a Amazônia e se lançar nesse desafio. Hoje, após a morte do Papa Francisco, olhamos para trás e vemos nesses 10 anos o que nós testemunhamos daquilo que ele construiu no seu legado, na sua história. E aqui somos este testemunho vivo com esse projeto do barco Hospital Papa Francisco, a qual nós temos uma grande alegria de ter esse projeto em homenagem a ele. Um projeto que hoje se soma mais de 500 mil atendimentos na Amazônia, onde o Papa Francisco tem essa grande preocupação e esse cuidado com os povos originários e todos os povos ribeirinhos que estão aqui nessa região toda. Aqui o barco Hospital Papa Francisco assume esse compromisso, mais uma vez,
de dar sequência nesse legado, nessa história que o Papa Francisco construiu, nesse testemunho de esperança, de amor, de entrega e de muita paz, né? De sempre levar-se a paz no coração de cada uma das pessoas que passam por cada um de nós. E esse testemunho que aqui queremos deixar, o nosso compromisso de sempre ser peregrinos da esperança, do amor, aonde quer que seja que nós estivermos com o projeto Barcos Papa Francisco. Então, para nós, é um compromisso de continuar a história desse homem que fez um legado por este mundo afora, de cuidado a cada uma das pessoas marginalizadas e esquecidas pelo mundo. Vamos ouvir a mensagem de mais um padre da Arquidiocese de Belém sobre Francisco. Grandes características do pontificado do Papa Francisco nos ensinam muitas coisas importantes para a nossa vida hoje. A promoção da paz, acima de tudo, a capacidade de não perder a esperança, de ter sempre fé em Cristo, de ser um cristão alegre. Mas o Papa também trouxe coisas bonitas, como a valorização de preservar a casa comum, de preservar a natureza, este lugar que Deus nos deu, a criação como dádiva dada sob nossos cuidados. Também o Papa Francisco nos ensinou algo muito bonito, a capacidade de ser humano com o próximo, e para isso ser simples para podermos dialogar, compartilhar com as pessoas nossas ideias, sem oprimi-las. Para nós sacerdotes, sem dúvida nenhuma, o pontificado do Papa Francisco deixa essa marca positiva de que precisamos ser sacerdotes humanos para podermos ouvir e compartilhar com os jovens, com as famílias, as dores e as alegrias que cada um tem quando vem até nós. Que nós, como bons pastores, como sacerdotes, como orientadores espirituais, devemos ter essa sensibilidade, esta humanidade neste mundo atual, para sabermos acolher todas essas demandas que certamente chegam até nós. O clero da Arquidiocese de Belém está em unidade com a Igreja do Mundo em homenagem ao Papa Francisco. Vamos conferir a mensagem do padre Leonardo Monteiro, pároco da paróquia Ascensão do Senhor. Tive a oportunidade de encontrar o Papa Francisco em 2013, poucos meses depois que ele assumiu a cátedra de Pedro e iniciou seu pontificado logo na Jornada Mundial da Juventude. Eu lembro que a minha primeira experiência com ele foi de perceber a sua segurança, a sua espontaneidade, a sua simplicidade. Ele era um homem muito seguro da sua liberdade. Eu lembro que no Rio ele escolheu um carro popular para fazer o seu percurso no meio de nós, no meio do povo. E lembro quanto que dentro do Papa Móvel ele parava diversas vezes para tocar as pessoas, para receber crianças no colo. E aquilo foi uma marca que ficou muito profunda no meu coração. Afinal de contas, era a primeira vez que eu vi um Papa na minha vida e também no comecinho do pontificado dele. Depois, eu tive a oportunidade de encontrá-lo agora, recentemente, meses atrás, já no final da sua vida. Era outro Papa, bem debilitado, um Papa muito dependente da ajuda dos outros, dos seus auxiliares, mas continuamente espontâneo. Continuava alegre, brincalhão, bem-humorado, brincou por ocasião do nosso encontro que nós tivemos com ele lá na Sala Paulo VI, agora em janeiro, dia 25 de janeiro de 2025, lá no Vaticano. Brincou com jornalistas, brincou com os comunicadores, falou poucas palavras porque já estava com um pouquinho de dificuldade de respiração, mas ainda assim espontâneo. E eu penso que o Papa Francisco deixa esse legado de espontaneidade que na verdade é sinal de uma liberdade verdadeira. A liberdade que Deus quer garantir para todos nós, na verdade, como seus filhos. É nessa verdade, é nessa transparência, é nessa dinâmica de vida de ser livre e se sentir livre que Deus nos quer. Por isso, o grande legado que Ele deixa para nós é esse. Penso que seja de viver na verdade, de viver na liberdade, de viver na transparência de vida, para que nada nos amarre, nada nos impeça de ser felizes, bem-humorados,
alegres por sermos filhos e filhas de Deus. O Papa Francisco deixou muitos legados. Ao longo do seu pontificado, promoveu importantes transformações na Igreja e tomou decisões que marcaram sua trajetória. Um Papa que valorizou a Igreja em saída, o acolhimento aos mais vulneráveis e criou o Dia Mundial dos Pobres. Esses são alguns dos aspectos do pontificado de Francisco. A Igreja com Francisco foi desafiada a ser igreja em saída. Bem mais do que um jargão, Francisco queria uma igreja que estivesse disposta a buscar aqueles que ninguém os queria mais. Queria chamar a atenção para esse aspecto, para dizer, existem pessoas que precisam ser cuidadas e a igreja tem que ser a primeira a cuidá-las. Papa Francisco também realizou sínodos para buscar respostas coletivas e diálogos sobre questões da Igreja, que envolviam temas como família, juventude e evangelização. A questão da evangelização, que dá origem à primeira encíclica dele, a questão da família, que dá origem a uma segunda encíclica que ele escreve sobre o amor na família, Amoris Laetitia. Francisco trouxe também para a Igreja essa dimensão da sinodalidade. Um novo jeito de ser e de agir como igreja. O pontífice ainda promoveu reformas na Cúria Romana, como ampliação da participação de mulheres e leigos, e realizou também ações contra os desvios morais na igreja. Papa Francisco tomou medidas novas, drásticas, legislações novas para corrigir naturalmente uma chaga moral existente no meio de membros do clero. Para Dom Júlio, que foi recentemente nomeado pelo Papa Francisco para a Arquidiocese de Belém, no Pará, um dos destaques do pontificado é o primeiro documento assinado pelo Santo Padre, que aborda a alegria. O primeiro documento oficial do Papa Francisco foi Evangelii Gaudium, ou seja, a alegria do Evangelho. É uma alegria missionária, no sentido de que aquilo que enche o nosso coração de alegria, a gente deseja também partilhar com as pessoas. O Papa Francisco tem até uma expressão muito interessante que ficou famosa no início, Não dá para evangelizar com cara de vinagre. A gente evangeliza com alegria. Documentos como a alegria do Evangelho, Fratelli Tutti, Alegrai-vos e Exaltai, marcaram o pontificado de Francisco. Conheça histórias de fiéis que tiveram suas vidas transformadas por esses ensinamentos. Ao longo de seu pontificado, Papa Francisco redigiu 91 cartas apostólicas, 39 constituições e 7 exortações, documentos que orientam a Igreja Católica e sua missão evangelizadora. Na Evangelii Gaudium, sua carta magna, no parágrafo 274, ele resumiu bem aquilo que permeou todos os seus documentos quando afirmou que se eu consigo ajudar uma só pessoa a viver melhor, isso já justifica o dom da minha vida. Dirigida especialmente aos jovens, a exortação apostólica Christus Vivit é fruto do sínodo sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Experiência vivenciada por Lucas. E acho que esse é um dos elementos centrais que ele nos apresenta na Cristo Vive, esse elemento de alegria e principalmente de esperança. Uma igreja que se deixa renovar, também acho que é um elemento que o Papa traz de uma forma muito especial, nesse espírito jovem de se deixar moldar, de estar aberto, de evoluir. E por fim, a cultura sinodal. Acho que o Papa Francisco nos deixou como um dos principais legados do seu pontificado, um dos principais presentes para a igreja e para o mundo, tanto que agora estamos vivendo um sínodo sobre a sinodalidade. Amoris Laetitia é uma das exortações apostólicas do Papa Francisco. O documento, criado em 2016, serve de inspiração para as famílias. Santo anjo do Senhor. Foi um processo que a gente se abriu a vida de novo, e aí veio o Miguel, depois veio a Tereza, veio a Ana Cecília, agora vem mais um aqui. Então a gente já tinha 4 filhos, E esses outros 4 eu brinco que são filhos da Amoris Laetitia também, porque foi graças a esse documento que o nosso casamento foi restaurado. Hoje a família segue crescendo e evangelizando por meio da música.
levando ensinamentos e experiências extraídas do texto de Francisco e se abrindo à graça de Deus, frase utilizada mais de 70 vezes no documento. Alegria é uma marca do pontificado dele, né? Alegria do Evangelho. Vários documentos dele, né? Laudato Si, louvado seja, são convites à alegria, né? E Amoris Laetitia também. O Papa Francisco também se destacou por sua voz firme e ativa na cena política global. O pontífice atuou como mediador em conflitos, defensor da paz e esperança constante nos grandes debates humanitários. O líder que marcou a diplomacia nas relações internacionais. La guerra dimentica l'umanità. Francisco sempre rezou pela paz, e isso fez dele um papa que dialogou com muitos países pelo fim de conflitos. Obama disse uma vez que a maior parte dos líderes políticos fazia com que as pessoas quisessem um mundo melhor. Mas Francisco era aquele que fazia que as pessoas quererem ser melhores. De acordo com especialistas em política, Papa Francisco foi um grande líder diplomático. Dialogou com países em guerra e com autoridades que viviam grandes conflitos, mas, sobretudo, zelou por aqueles que mais sofriam. O Papa, além de ser um líder religioso, ele é um líder político e um líder diplomático. E o Francisco soube exercer todos esses papéis com muita sabedoria. A posição de Francisco não é uma posição de estar do lado deste ou daquele, é de estar do lado de quem está sofrendo. Entre as relações diplomáticas de seu pontificado, o Santo Padre mediou o diálogo entre autoridades dos Estados Unidos e Cuba em 2014 e, mais recentemente, se solidarizou com aqueles que sofrem nas regiões de conflitos entre Rússia e Ucrânia e também na faixa de Gaza. Na Igreja Católica, na faixa de Gaza, como nós sabemos, ele ligava todos os dias, às vezes 4 vezes por dia. Papa Francisco também teve significativas contribuições com as questões ecológicas mundiais. Francisco, quando escreveu a Laudato Si, é um texto que é totalmente marcado pelo fascínio com a pessoa, principalmente o modo de ser de São Francisco, pelo seu carinho, pela sua relação com a natureza, pela sua relação com os pobres. E ele recupera esse fascínio, esse amor, quando fala da ecologia. Em todo o campo diplomático que atuou, Francisco deixou a marca do Evangelho. E mesmo sem acabar com as guerras e sem diminuir as agressões ambientais, o sucessor de Pedro deixa em nossos corações um desejo de mudar o que está errado no mundo. O cardeal Jorge Bergoglio escolheu o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, que passou a vida cuidando dos pobres. Em Belém, a paróquia dos Capuchinhos está em oração pelo Papa. Pela primeira vez na história do papato, uma escolha de Francisco. Uma escolha significativa, próprio porque queria ser como Francisco, renovador da Igreja e, sobretudo, testemunho dos valores evangélicos. Não era só devoção que ele tinha, Francisco, mas queria ser seguidor do ideal de Francisco, o ideal da fraternidade, o ideal da defesa da humanidade, do diálogo com todas as religiões, com o mundo inteiro, o amor e a defesa da natureza como criação de Deus, para o serviço, para o bem da humanidade. A sua forte espiritualidade, a sua vida simples, humilde, tudo isso que lembra a própria figura de São Francisco de Assis. Nos tempos modernos,
Em um mundo de hoje, onde os valores evangélicos são muitas vezes contestados, o valor da paz, da convivência pacífica. Ele lutou muito pelo fim das guerras, mas sobretudo porque os homens se reconhecem como tutti fratelli, a fraternidade universal. O amor pela natureza, a encíclica que ele escreveu, Laudato Si. Podemos ver como estas palavras Laudato Si, que está no início do Cântico das Criaturas, Fratelli Tutti, outras palavras de São Francisco, para apresentar ao mundo o reino de Deus. Queremos unirmos neste momento de agradecimento a Deus para termos tido um Papa tão religioso, tão amante do mundo, tão amante da humanidade, de oferecer a sua vida. Significativo também o fim da sua vida no sofrimento. Próprio São Francisco, nos últimos anos da sua vida, ele sofreu terrivelmente. Dor do estômago, dor na vista e tantas outras dores. E ele suportou com espírito de serenidade, a ponto que enfrentou a morte como irmã morte. Assim, Papa Francisco, consciente que está no fim da sua vida, ele quis cumprir a sua missão até o fim, até o último dia. E depois de ter demonstrado este grande amor para a humanidade, naquela bênção, domingo passado, a Urbi et Orbis, aquele passeio no meio da população, foi uma grande graça, um grande dom, um grande exemplo para nós. Que Papa Francisco seja sempre aquele que nos inspire uma vida mais santa, mais amante da natureza, como criação de Deus, como expressão do amor de Deus para a humanidade e, sobretudo, criar esse clima de sentimento de paz e de fraternidade universal. Paz e bem a todos. Quem teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o Papa foi o padre Alexandre Nunes, da Congregação dos Legionários de Cristo. Queridos amigos da Rede Nazaré de Comunicação, eu sou o padre Alexandre Nunes, da Congregação dos Legionários de Cristo. Eu atualmente moro em Roma, na Cidade Eterna, e acabei chegando aqui porque a minha congregação tem a filosofia e a teologia obrigatoriamente em Roma. Então, tenho essa alegria de estudar em Roma, continuo meus estudos. Atualmente eu sou diretor espiritual do Pontifício Colégio Internacional Maria Mater Ecclesiae. Também faço um doutorado em teologia litúrgica e é uma honra infinita poder morar em Roma. E agora que estamos de luto, pela Páscoa do Papa Francisco, grande emoção de poder celebrar, no meu caso, o segundo funeral de um Papa. Tivemos o funeral do Papa Bento XVI, bastante sentido, Nós que amávamos tanto o Papa Bento XVI, podemos cumprimentá-lo, ajudar a Missa do Galo uma vez também e cumprimentá-lo em várias ocasiões. Despedir dele foi muito emocionante. Agora nos toca despedir-nos do Papa Francisco, ele que foi sempre muito próximo das pessoas. Despedir dele também é algo bastante especial, é uma graça realmente. E as emoções do próximo conclave que estão por vir. Eu estive na Praça São Pedro quando saiu a fumaça branca, era muita emoção, eu calculei mais ou menos quando seria o início das votações e quando sairia o Papa eleito. E foi uma grande emoção, uma experiência realmente única e que Deus, nosso Senhor, nos permitirá viver novamente com o sucessor do Papa Francisco. E com a minha experiência com ele,
eu estive ajudando como um dos mestres de cerimônias na missa de ação de graças pela canonização de São José de Anchieta, na igreja de Santo Inácio, no centro de Roma, no centro histórico de Roma. E então eu tinha que esperar o Papa chegar para ver quando ele mais ou menos estava já revestido com os paramentos e poder indicar os cardeais para poder começar a procissão de entrada. Então recebo o Papa, nos cumprimentamos e pedi para ele que me abençoasse umas estolas, uma estola branca e uma estola roxa, que são as estolas que nós sacerdotes mais usamos. Eu ainda não era sacerdote, era um seminarista de teologia, estava há poucos meses de me ordenar diácono, então já tinha começado a preparar todo o meu enxoval sacerdotal e aproveitei a ocasião para que ele pudesse abençoar, né? Essas estolas que tenho com muito carinho. Logo, durante a missa, estivemos bem próximos, coube a mim subir os leitores, as oferendas também, levá-los, as famílias que levavam as oferendas, levá-los até as mãos do Papa Francisco, traduzir aí alguma coisa que eles falavam com ele, e também lavar as mãos, né, durante as abluções, depois do ofertório, e também segurar o microfone para o cardeal prefeito, presidente da Conferência Episcopal, na época o cardeal Raimundo Damasceno, para dar umas palavras em nome de todo o episcopado brasileiro. E o combinado era que o Papa iria descer as escadas do altar, girar à esquerda, passar na frente da tumba de São Luís de Gonzaga e entrar numa capela lateral. Aí estaria esperando o vice-presidente da República, Michel Temer, naquela época, e iam trocar presentes, algumas palavras, e o Papa ia se desvestir dos paramentos sagrados nessa capela e entrar diretamente e sair aí pela lateral, onde o carro dele estaria já esperando para retorná-lo a Santa Marta, no Vaticano. E tinha um bispo de Santos que já estava velhinho, caminhava com dificuldade, então ele atrasava toda a procissão, seja de entrada, seja de saída. E então o Papa, quando desce as escadas do presbitério, ficou esperando poder continuar a caminhar. E o cardeal Damasceno apresenta o Michel Temer, que estava justo na frente deles, e o Papa diz: já cumprimentei, então não preciso cumprimentar novamente. Então ele decide continuar a procissão e voltar onde seria a sacristia improvisada, que era num corredor lateral dessa igreja. E eu era encarregado então de receber os acólitos, e eu pedi para eles então deixarem as velas, incenso, a cruz processional e ajudar os cardeais a retirarem as casulas, porque elas deveriam voltar ao Vaticano. E quando eu disse isso, eu escuto aplausos e vejo a mitra do Papa passar atrás de mim, entre a multidão. Eu falei: acho que mudaram as coisas, o Papa está vindo para cá, então façam meio círculo, e todo mundo pega as velas, a cruz, e esperamos o Papa chegar. Então aí eu preparo toda a chegada dele. O Papa vem caminhando assim, muito simpático, me olha, eu vou ao encontro dele, e ele me diz: desculpa, é que tinha muita gente me esperando e me chamando, eu não podia deixar de cumprimentá-los. Então eu segurei nos braços dele e disse assim: fez muito bem, Santo Padre. Disse em espanhol, ele riu. E então começamos mais cerimônias, tirou a mitra, a casula, e o cardeal, o vigário de Roma, chama o mais cerimônias para dizer a ele por que mudaram o programa. E enquanto isso eu fiquei sozinho com o Papa, então ajudei a tirar o símbolo, a estola, o símbolo, a alva, o amito, ajustei a peregrineta dele, a cruz peitoral, e entreguei os óculos para ele. Ele me disse: espera um pouquinho. Então ele pega a caixa do bolso, abre, então dobro os óculos dele e coloco. E aí ele agradece, e nesse momento começam a vir muitas pessoas a entregar presentes, envelopes, tirar selfies, fotos com ele. Chegou o guarda-costas, tinham só 4 guarda-costas nessa celebração. E um dos o chefe da guarda-costa dele falou: Santo Padre, me dê 2 minutos para ver como eu vou fazer para tirar o senhor daqui. Porque o carro tinha que outra vez entrar na frente da igreja,
e alguns irmãos legionários que estavam presentes começaram a fazer um pouco de espaço e o Papa começou a caminhar atrás deles, até por fim sair são e salvo da igreja e se despedir e poder voltar tranquilo para Santa Marta. Foi uma grande aventura, mas uma graça muito especial por estar tão perto do Papa, né? Esse é o nosso Papa Francisco, que em paz descanse e que deixe essa grande lembrança da sua espontaneidade, da sua simplicidade. Meu forte abraço. Vamos ouvir a mensagem do sacerdote da Arquidiocese de Belém, Padre Humberto Brito, da Paróquia de Cristo Redentor, sobre o Papa Francisco. Gostaria de deixar uma mensagem sobre o grande significado do Papa Francisco em minha vida, como um grande exemplo de sacerdote. Ele que nos ensinou, como um grande pastor, a humildade, nos mostrou que pela humildade precisamos estar com aqueles que mais necessitam. Foi o Papa dos pobres, para os pobres e com os pobres, uma vez que todas as suas ações nos deram este grande exemplo de homem do povo, de um homem preocupado com o mais necessitado. O Papa Francisco deixa um legado para a Igreja que precisa estar com os pés no chão, enlameado, indo a todos os lugares. O grande exemplo deste sacerdote para nós, sacerdotes, é que precisamos da fraternidade entre irmãos, da companhia entre irmãos, para fazermos desta igreja uma igreja de paz, de solidariedade, de missionaridade e em busca daqueles que precisam cada vez mais da nossa união, da nossa fraternidade, como disse, porque o Papa Francisco não quis viver a opulência, não quis viver tudo aquilo que, diria, tem direito. Por isso ele quis morar naquela casa de Marta, uma casa mais simples, num lugar mais simples, porque ele era simples. E na sua simplicidade, deixou esse legado para todos nós. Vivermos nas nossas paróquias esta simplicidade, mas viver com amor a Cristo. Amor a Cristo com os nossos irmãos que necessitam da nossa presença mais próxima. Então, caríssimos, eu não tive essa experiência pessoal, infelizmente, com o Papa em Roma, mas todos os seus documentos que ele, durante esse período, lançou para nós, são documentos que nos faz e me fez me aproximar dele profundamente e entender de que o nosso sacerdócio precisa ser por uma igreja mais próxima, por uma igreja bem mais próxima de todos aqueles nossos irmãos. Que façamos a imitação deste grande homem, deste grande pastor, deste grande irmão no sacerdócio, deste grande irmão que sempre usou da diaconia para servir a todos. Fiquem todos, irmãos, na graça do Senhor, pedindo ao Pai Celeste que tenha a alma deste nosso grande irmão, Papa Francisco, iluminando junto com os outros grandes papas que também estão no reino dos céus, a orar por todos nós, em busca da nossa salvação, em busca
da paz no mundo que ele tanto pregou. Que sejamos esses membros da paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Companhia de Jesus foi fundada por Santo Inácio de Loyola. Hoje, os jesuítas estão em 112 países e em 6 continentes. Francisco foi o primeiro Papa da Ordem. Ele deixa um legado para os futuros sacerdotes da Companhia de Jesus. E para comentar sobre esse grande legado que o Papa Francisco nos deixa, nós recebemos o Padre Valério Sartor, que é o superior dos jesuítas aqui no Pará. Padre, seja muito bem-vindo. Eu começo lhe perguntando, né, esse carisma que tanto se fala do Papa Francisco, na verdade, ele é um carisma próprio dos jesuítas, não é? Eu acho que a Igreja, nesse período de história, no pontificado de Papa Francisco, ela tem olhado para o continente americano. Já nos 500 anos de história, desde da vinda do cristianismo, né, para o continente americano, jesuítas e franciscanos estiveram presentes desde o início. E nunca tiveram, digamos, essa oportunidade, ou nunca teve um Papa latino-americano e, além de latino-americano, jesuíta, que colocasse o nome Francisco, também trazendo presente os franciscanos. Então, essa abertura, este olhar da Igreja Universal para o continente americano, latino-americano, eu acho que é muito importante, tem sido muito importante, e o Papa Francisco foi o escolhido no conclave pelo Espírito Santo e trouxe, eu acho que muito presente, essa realidade latino-americana, esse olhar, essa preocupação latino-americana. E, Padre, os meios de comunicação oficial do Vaticano, e a própria imprensa em geral, tem definido o Papa como o Papa da Misericórdia, né? O Papa Francisco como Papa da Misericórdia. A gente pode dizer que esse termo, misericórdia, ele está em sintonia com o que foi esse papado de Francisco? Com certeza, né? Não só esse, mas quando os outros papas também. Por exemplo, e é muito importante isso, quando ele traz o documento, né, a encíclica Fratelli Tutti, que todos somos irmãos, trazendo a passagem bíblica, né, do bom samaritano. Então, onde nos convida e convida toda a igreja a termos atitude de misericórdia, sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. Então, essa misericórdia para com o povo que, de certa forma, estava excluído, esquecido, marginalizado, e aí citando os homossexuais, as mulheres, os indígenas, os afrodescendentes, ou de outras culturas, os migrantes, né, os refugiados, todo esse povo que é o povo preferido de Jesus, são os pobres de Jesus, que como que está um pouco citado, mas não tão presente na vida, na história da igreja. Então, com esse documento e com toda a sua ação, atitude, com esse diálogo com outras religiões, outras culturas, outros povos, trazendo muito presente essa atitude de alguém, e como igreja, uma igreja misericordiosa. Nesse sentido, se fala em algumas reformas e algumas mudanças que ele teria feito e promoveu dentro da igreja. Na verdade, Padre, isso foram reformas de fato ou, na verdade, o Papa Francisco estava seguindo ali o Evangelho em si, não é? As duas coisas. Seguir o Evangelho significava, diante de uma realidade que ele tem encontrado na igreja, quando assumiu, a necessidade de fazer algumas reformas. A reforma da transparência, né, que toda a questão do Vaticano, das contas, a questão econômica, administrativa, que não se pode esconder, como que se administra os bens da igreja de maneira justa e transparente. A reforma de acolher aqueles que, de uma certa maneira ou outra, eram como que excluídos, por isso ele foi abrindo espaços importantes que ainda precisa dar continuidade com o papel e a presença das mulheres na vida da igreja. A gente está vivendo agora a oitava da ressurreição. Quem são as primeiras a encontrarem com Jesus ressuscitado? São as mulheres. Então, por que não? E devemos e temos como que a obrigação como cristãos de trazer aquilo que o Papa Francisco insistia e ainda continuamos como igreja insistindo, a presença, o papel, a importância da mulher na vida da igreja. E ele tem insistido muito nisso, né? E, Padre, além disso, o
Papa Francisco ele deixa um importante legado para a Amazônia, né? Eu acho que quando a gente se fala em Amazônia, o Papa Francisco ele teve e tem um papel fundamental da visibilidade a esses povos originários, né? Exatamente, por isso ele, escutando, né, a realidade latino-americana, que não é só na Amazônia brasileira, os países que compõem também a Amazônia, ele tem essa sensibilidade deste olhar e dessa atenção para o cuidado com a casa comum. Quando ele fala cuidado da casa comum, não é só a Amazônia, desde lá na criação, onde que Deus criou tudo e coloca nossas mãos para esse cuidado, mas ele percebe que esse cuidado está sendo descuidado com a casa comum, que é a casa de todos. E a Amazônia é um espaço, um território, não só a selva, mas toda a população, os povos, os animais, o bioma, toda a natureza, a ecologia. Então ele tem essa sensibilidade e essa atenção especial e por isso, a raiz disso, claro, já vem do documento de Aparecida, mas culmina nessa convocação do Sínodo para a Amazônia, para que a Igreja Universal tenha presente a importância da Amazônia na vida da Igreja. E, Padre, para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem nos acompanha, para enxergar essa Páscoa de Francisco não com pesar, mas como uma ação de graças, né, por esse pontificado do Papa. Eu sempre digo e acho que não é uma perda a Páscoa do Papa Francisco, mas bem, a gente tem que olhar como um ganho, um grande ganho que a gente ganhou com seu pontificado, com a sua presença, com as suas atitudes, com a sua condução como pastor e guia da igreja nesse período de 12 anos e um pouco mais, né? E tudo que a gente ganhou enquanto igreja, enquanto mundo, mais além da igreja. E da parte da companhia, nada mais é aquilo que Deus Santo Inácio, desde do início, do princípio, se propõe como jesuíta, colocar-nos à disposição, a serviço da igreja para o bem do povo de Deus, para a maior glória de Deus. E o Papa Francisco tem feito isso. Nada mais colocou-se a serviço, como jesuíta, a serviço da igreja, para conduzir a igreja nesse sentido, assim ele o conduziu, e como para a maior glória de Deus. E isso tudo tem sido um grande ganho, né, para a igreja, para o mundo, para o povo de Deus. Então não é uma perda, é um ganho que precisamos continuar ganhando para o melhor da igreja, melhor do povo de Deus e melhor para nós que somos parte do reino de Deus. Padre, muito obrigado pela sua presença. De nada. Estamos aí. E voltamos com você no estúdio. O Papa Francisco é inspiração também para as novas vocações. Vamos conferir a mensagem do Padre Alberto Cardoso, pároco da Paróquia Santíssima Trindade, em Ananindeua. Quando o Papa Francisco foi nomeado, foi eleito, eu lembro muito bem que eu estava no seminário da Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência, em Marituba. E junto com os meus irmãos de seminário, nós acompanhamos com muita euforia, com muito entusiasmo, né, as notícias que vinham, né, de Roma sobre o decorrer do conclave. Lembro muito bem da ocasião em que ele foi eleito. Eu estava limpando a sala do seminário e, de repente, fumaça branca, né? E nós paramos tudo para ir lá acompanhar, para assistir e se entusiasmar pela eleição do novo Papa. E mais ainda sabendo de que se tratava de um latino-americano, né? Alguém da América Latina, certamente conhecia a nossa realidade e teria muito a anunciar, teria muito a trabalhar, né, pelo bem da igreja, como de fato fez ao longo do seu pontificado. Uma coisa que me marcou muito, né, ao longo desses anos, né, em que o Papa Francisco esteve conosco foi, né, a sua evangelização através de atitudes, através do seu testemunho. O Papa, ele falava de Nosso Senhor, a sua vida era a ressurreição, mas acima de tudo, ele transmitia tudo isso não somente com palavras, mas a sua própria atitude, o seu jeito de ser, cativava muito as pessoas, a sua acolhida, o seu carinho, que transmitia para aqueles que a ele se dirigiam. Eu lembro muito bem na Jornada Mundial da Juventude, aquela imagem que repercutiu, daquela criança que procurou o Papa para abraçá-lo, para ir até o Papa Móvel, né, e abraçou e chorou, né, falou várias coisas ali para ele, como aquilo foi
profundamente evangelizador, né? Como o Papa teve um carinho especial com aquele jovem, com aquela criança. E isso se deu de várias formas, em vários momentos, né? Ao longo de todo o seu pontificado, né? Era de fato o coração de Francisco que era daquela forma, né? Um coração simples, desapegado, que acolhia as pessoas que se aproximavam dele. E simplicidade é uma palavra que poderia destacar de forma muito concreta quem foi o Papa Francisco. E como jovem sacerdote, né, olhando para o testemunho deste grande Papa, nós somos convidados, né, não somente eu, mas como os meus irmãos padres, né, que foram ordenados recentemente, a viver justamente essa dimensão da simplicidade e a preocupação, o zelo, o carinho que precisamos ter para com o nosso povo, da mesma forma como Francisco também fez. Uma dedicação total nas mãos de Deus, em favor do reino de Deus, em favor do Evangelho, anunciando o nosso Senhor com a vida, com o testemunho e tendo um carinho muito especial pelas ovelhas que nos são confiadas. É muito isso que me vem ao coração quando me faz pensar, né, no exemplo, quando eu fico pensando no exemplo, no testemunho do Papa Francisco. É uma coisa que eu guardo e quero viver ao longo do meu ministério sacerdotal. Vamos encerrar o nosso especial te mostrando a trajetória de Francisco até o trono de Pedro. Bajo vuestra protección. ¿Cómo se escucha a Dios? ¿Hemos escuchado por alguien? Fratelli e sorelle, buonasera.